Toda ação provoca uma reação. Eu sei que você já ouviu essa frase em algum lugar e talvez tenha repensado um pouco mais sobre suas ações, já que por mais mínima que seja, pode até destruir o mundo. E nada como um episódio de um desenho animado como esse para nos explicar sobre isso. A Borboleta, da terceira temporada, é um episódio que resume perfeitamente o famoso termo científico efeito borboleta, que também foi popularizado por um filme com o mesmo nome. Bom, vamos relembrar e entender melhor como uma simples ação, como um efeito dominó, pode acabar destruindo o mundo. O episódio começa em uma aula de biologia com o Darwin tentando adivinhar o que está vendo através de um microscópio e após várias tentativas... É a minha bunda! Sim, algumas das tentativas e as cenas das bundas por todo lado foram censuradas aqui no Brasil. Everyone pay attention! She kinda looks better, actually. Até que a senhorita Símil apresenta um casulo de uma borboleta e após a Penny perguntar se será possível libertá-la após virar uma borboleta, a senhorita Símil nega e apresenta a teoria do efeito borboleta. Mas antes é bom destacar o Tobias levando aquele fora. Ninguém aqui conhece o efeito borboleta? Ah, sim, é a minha dancinha pra pegar geral. Olha só, essa sua dancinha combina com a minha. Mocinha, como se chama a sua dança? Inseticida. Quem manda querer ser talarico, né? Graças a essa tentativa idiota, ele perdeu a oportunidade de dormir essa noite. Entenderam o efeito borboleta aqui? E a explicação da Símil com esse desenho resume bem sobre o bater das asas de uma borboleta poder provocar uma catástrofe enorme. O plano da aula era apresentar a borboleta saindo do casulo, mas... Meu horário acabou. Eu não tenho que fingir que dou a mínima pra educação de vocês. após ela sair, uma nova vida começa a surgir e Gumball e Darwin, um pouco desesperados para o trabalho de parto. Ah, você tá certo. Nada como uma toalha quente pra... Bom, após sair uma linda borboleta, Gumball decide ignorar as explicações da Símil e cita: É como culpar os bebês dos anos 50 pelos problemas do mundo. Como bebês poderiam estragar a economia? Após libertar a borboleta, tudo começa. Primeiro, dois homens machos, muito machos, extremamente másculos, conversam sobre sua força. Essa manhã mesmo fui fazer cafuné no meu filho e ele atravessou o chão. E ele tá bem? Ah, sim, ligou pra gente da China, vai pegar o próximo avião pra casa. Até que... na frente dos outros, na internet, assim é fácil, né? Difícil é quando a barata começa a voar. Tentando livrá-la, um simples peteleco combinado com a força deles os faz se atrapalharem todos, até que um perde a cabeça de vez. Oi, Bob, avisa sua mãe que eu vou me atrasar pro jantar. Segundo, a cabeça cai em cima do Sr. Robinson enquanto ele está dirigindo. Mas antes ele provoca várias más ações que o fazem estar no momento errado, na hora errada. Mas considerando o lado velho babaca dele, na hora certa, no momento certo. No caso dele, podemos até considerar o famoso karma. Principalmente por oferecer carona e zoar com um sem-teto que acaba com sua carteira voando após o acidente, junto com um pneu. Terceiro, com o impacto do pneu em seu rosto, a nota sai voando da mão do sem-teto e causa uma disputa sem sucesso, que a faz cair na frente de um idoso, que sofre tentando pegá-la graças às suas dificuldades de locomoção. Sendo assim, ele é multado por dançar sem licença. Por sorte, o valor da multa é o que está no chão, mas por azar... Quarto, após o policial parar em um poste e sua bota sair voando por causa do impacto, bate no Rock, que, assim como o pai, estava no lugar errado, na hora errada. A jacaré confunde com um pedido de casamento e ele tenta escapar de tudo quanto é jeito, o que causa uma revolta na moça que liga para um telemarketing, para saber como resolver esse caso. Quinto, logo todos os que tiveram problemas acabam ligando para a mesma atendente, que se revolta com a falta de educação e a pressão de um trabalho tão difícil num dia tão difícil e não se controla. Sexto,
A mesa que ela arremessa para fora do prédio causa um efeito dominó com latas de lixo, carros e vários cidadãos de Elmore, que termina derrubando Hector em cima do pai da Suzy. Sétimo, a presença estranha e peluda nas narinas do Hector o faz espirrar para expulsá-la, que leva um homem-nuvem até um brinquedo giratório que quase, mas logo a velocidade diminui e o manda para longe. Oitavo e último, chegamos no auge da referência sobre o efeito borboleta, que eu vou explicar daqui a pouco para quem não conhece. Ricardo Watterson está assistindo um jornal e, bem na hora da previsão do tempo, o homem-nuvem cai dentro da TV. E graças às várias quebras de quarta parede envolvendo televisão no desenho, o homem-nuvem com impacto causa uma enorme frente fria em um lugar que estava quente, gerando uma tempestade que logo forma um tornado, que começa na casa dos Wattersons e continua crescendo por toda a Elmore, até chegar na escola, onde a senhorita Símio, revoltada e com medo pelos meninos terem libertado a borboleta, o Gumball faz o mesmo questionamento, duvidando que algo tão fofo causasse tanta destruição, até a borboleta voltar junto com o caos. Esse foi o efeito borboleta. Eu queria também explicar aquela referência da previsão do tempo que alguns podem não ter entendido por não saberem da história desse termo. O efeito borboleta, que começou apenas como uma ficção em 1952, se tornou realidade científica após um meteorologista em 1961 usava como explicação para a impossibilidade de prever fenômenos atmosféricos por mais que alguns dias. Tipo, por que não podemos prever o mês inteiro, né? Os prognósticos diferentes nos computadores em suas previsões, por conta apenas de algumas casas decimais que mudavam e davam uma diferença mínima nas previsões sempre que ele introduzia os mesmos dados climáticos, foram o que fizeram pensar que dados tão pequenos como casas decimais podem ocasionar alterações monumentais ao longo do tempo. Assim, o efeito borboleta ficou mais conhecido como teoria do caos, que fez uma bagunça no que entendíamos sobre as leis de Newton, onde, segundo elas, quando forem conhecidas as condições iniciais de um objeto, será possível prever com facilidade seu comportamento no futuro, como prever o movimento dos planetas, por exemplo, o chamado determinismo. Mas na teoria do caos, como no caso da previsão do tempo, se houverem algumas variações iniciais, mesmo que minúsculas, tornarão as previsões impossíveis com o passar do tempo. Ou seja, as leis de Newton nos ensinaram que, com dados perfeitos, podemos fazer previsões, mas a teoria do caos diz que é impossível ter esses dados perfeitos. Assim, essa teoria até nos ajudou a entender o universo. E nada como Gumball para nos explicar algo que faz tanto sentido. Um desenho que sempre esbanjou criatividade, mas nesse episódio até então, logo na terceira temporada, provavelmente é o mais criativo dessa. Algumas coisas que temos que destacar nesse episódio: o amplo número de personagens. 65 personagens aparecem nesse episódio, e é o terceiro episódio que mais aparece personagens, empatado com o spoiler. À frente, as decisões, onde 78 personagens aparecem ao decorrer do episódio, e o mundo, em que 83 personagens são mostrados. Além de ter mostrado o rosto do Hector pela primeira vez, o episódio também revela que o primeiro nome do Banana Joy é Joseph, como já era esperado. E falando dele, no início, algumas tentativas de adivinhação do Darwin foram cortadas aqui. Is it a leaf? No. Is it a really small sandwich? No. It looks like a yellow eye, but closed. Nah, it's my butt. É uma folha? Não! É o meu bumbum.
assim como as cenas das bundas para todo lado, né? Mas nos episódios do Anuário do Darwin, essa cena passou normalmente, além de ter sido redublada. É uma folha? Não, É um sanduíche bem pequenininho? não. Parece um olho amarelo, mais fechado. Não, é a minha bunda. Sem atenção. Ah, na real, ela ficou melhor assim. Bom, é isso. Eu queria destacar esse episódio pela enorme criatividade e também todo o esforço dos produtores para explicar a teoria com esse tanto de personagens, né? Foi simplesmente genial. Espero que tenham gostado. É isso, valeu.